Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music. Artlist.io. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Rodovias de Sucesso. Eu sou Jair Marcelino, há 28 anos engenheiro civil, e eu ensino engenheiros civis a fazer 15K mais por projeto. Hoje é um grande dia, um dia que nós vamos começar a apresentar os marcos que vão efetivamente fazer com que tu acesse projetos de 15K a mais. E hoje nós vamos ter o marco 01, que vai ser dividido em 7 pilares. E hoje você já vai ter uma ideia do que efetivamente o passo a passo para você já começar a fazer no mínimo 4K por projeto. Já imediatamente você vai estar apto a fazer 4K no mínimo, mais 4K mais, já assistindo a esta live. Esse marco 1, ele tem como objetivo nós traçarmos algumas rotas, traçar um mapa de aonde que nós vamos chegar no final dessa série. E esses 7 pilares nada mais é o passo a passo que você vai estar apto a desenvolver, pelo menos detalhes que vão te fazer 4K por projeto imediatamente. Como eu falei anteriormente, hoje é um grande dia, hoje nós estamos efetivamente dando início a essa série de lives voltado para engenheiro civil, que vamos trazer conteúdos que vão fazer você agregar, que vai contribuir para você agregar junto ao seu escritório competências e habilidades para trabalhar com projeto de interseção em nível, especificamente acessos, rótulas, voltado à interseção em nível. Mas hoje nós vamos já começar a dar o primeiro passo, começando pelo marco 1. O que é esse marco 1? Esse marco 1 é fases antes de iniciar um projeto de acesso. Por que eu coloquei como marco 01? Porque em função disso, você vai ter noção de qual a jornada que você vai desenvolver junto ao seu futuro cliente, ao teu cliente, que você tendo noção do passo a passo dentro dessas fases, dentro desse marco,
com certeza vai ser a virada da chave para você que quer inserir nesse mercado que mais cresce no Brasil e que tem pouca demanda de profissional. Então vamos iniciar hoje esse marco 01 com as fases antes de iniciar um projeto de acesso, que também deixo aqui dito que também serve para rótulas e interseção em nível. Nós temos como primeiro passo, nós temos aqui a solicitação de viabilidade de acesso. E aqui está uma das principais pilar, que é o pilar número 1. Pois quando você tem lá o cenário que o teu cliente apresenta, que está à margem de uma rodovia. Muitas vezes, ao você fazer sua primeira análise, ou simplesmente de uma análise visual, você pode considerar que de repente aquele ponto que você está imaginando tem visibilidade. Que aquele ponto que você colocou como ponto, quilômetro mais metro, é o ponto ideal. É necessário que aquele ponto que você considerou seja ali chancelado pelo órgão fiscalizador da rodovia que está inserido o teu futuro acesso. E tem toda a documentação. Então esse é o pilar número 1, onde nessa live de hoje eu vou estar focando nesse pilar, solicitação de viabilidade de acesso. E ao final dessa live, você vai entender que já a partir desse momento você já começa a, no mínimo, fazer 4K por essa solicitação. Você vai ver que dentro dessa solicitação tem alguns passos para você estar executando para que você protocole junto ao órgão fiscalizador daquela rodovia, seja ela estadual, seja ela federal. Após isso feito, pilar número 2, o órgão fiscalizador vai emitir o atestado de viabilidade de elaboração de projeto, aonde ele atesta dizendo tal quilômetro mais metro vai atender as principais diretrizes daquela rodovia aonde está inserido o teu futuro acesso. Pilar número 3, elaboração de levantamento plano altimétrico cadastral. É o ponto inicial que você começa, propriamente dito, o projeto de interseção em nível, aqui sobre a questão de acesso, que também pode se falar em rótulas. Feito a elaboração de levantamento plano altimétrico cadastral, nós vamos iniciar, propriamente dito, a elaboração de projeto de acesso. E aqui, esse é o pilar número 4. Para nós mudarmos de tela, eu gostaria de só fazer um comentário sobre elaboração de levantamento plano altimétrico cadastral. Esse levantamento, eles têm várias fases e é importante nesse momento você já ter feito pelo menos uma vistoria in loco, para que quando você receber esse material do profissional, da empresa que executou o levantamento plano altimétrico cadastral, você faz uma análise do passo a passo, desde o eixo do seu futuro acesso, ver se todas as disciplinas estejam contempladas nesse levantamento, principalmente faixa de domínio, ou curvas de níveis, levantamento de árvore, de posteamento,
de galeria, se existe galeria existente, de dispositivo de drenagem, se tem existente ou não. Tudo isso vai fazer com que o teu projeto lá no futuro, a hora de ser protocolado no órgão fiscalizador, ele tenha êxito na aprovação. E a falta de um detalhezinho, pode fazer com que o teu projeto seja reprovado. Muitas vezes tem até mesmo sendo aprovado, ele durante a execução, se você não tomar devidas precauções, você pode ainda ter algum dissabores durante a execução. Levantamento topográfico é o primeiro trabalho realizado lá, efetivamente, que vai caracterizar toda a tua demanda, todo o teu trabalho para o teu projeto. Elaboração de projeto é o quarto pilar, que é importantíssimo, que vai contemplar todas as disciplinas dentro dos manuais e normas do DENIT. É importante que você esteja ciente de quais as disciplinas que o órgão fiscalizador vai solicitar para você estar desenvolvendo. Feito isso, terminado isso, vai para a aprovação dos projetos de acesso, aonde você vai estar protocolando esse projeto naquela instituição ou órgão que fiscaliza aquela rodovia aonde está inserido o teu futuro acesso. Feito a análise, o fiscal analisa a análise de projeto, vai acompanhar, vai analisar o que você está prevendo de estrutura lá para aquele teu ponto de visibilidade. Tudo isso acontecendo, tudo isso aprovado, efetivamente começa a execução das obras, propriamente dito. E dentro dessa execução das obras, e aqui eu tenho que deixar um parênteses, para que você efetivamente, você possa, sim, a partir do momento que esteja todo o projeto aprovado, você possa estar fazendo, seja por videoconferência, seja de forma presencial, com uma empresa executora. Para qual finalidade? Para que alguns pontos críticos você possa estar levando à empresa executora. Isso faz toda a diferença e evita alguns dissabores durante a execução. Que durante a execução, se dá ainda para ser corrigido, se corrige. E muitas vezes finaliza a obra e aí no final da obra descobre-se que faltou alguns detalhes ali que não foi executado ou foi executado diferente do projeto, e aí tem alguns possíveis dissabores quando você apresentar novamente para ser aprovado sobre aquela alteração de projeto. E como último dos pilares, o sétimo pilar, que é a autorização para a utilização do acesso. Feito toda a obra, executado toda a obra, concluído todas as disciplinas, executado todo o projeto previsto, no final da obra em si, você faz a solicitação para a utilização de acesso, aonde efetivamente a fiscalização daquela rodovia, aonde que está inserido o teu acesso, vai acontecer a fiscalização de que, atestando tudo o que foi aprovado no projeto, ele foi executado. E dessa forma, você tem o projeto aprovado, executado e chancelado pelo fiscal daquele órgão que fiscaliza aquela rodovia. O que isso significa? Significa que todo o projeto teve a anuência do órgão fiscalizador e você concluiu o seu projeto e a sua concepção daquela ideia que você colocou no papel
e que sim, foi atestado e foi validado pelo fiscal daquela rodovia. Mas hoje nós vamos estar falando do primeiro pilar. Esse pilar, solicitação de viabilidade de acesso, é o pilar número 1. Nós temos essa solicitação de viabilidade de acesso, eu tenho aqui como um checklist pela metodologia, o método que eu aplico diariamente em cada projeto aqui que eu faço no campo de batalha. Eu aplico duas situações. Primeiramente, um primeiro orçamento e um segundo orçamento. O primeiro orçamento é o preparo de toda a documentação, para a emissão do atestado de viabilidade de elaboração dos projetos junto aos órgãos fiscalizadores. O que isso significa? Significa que eu passo 2 orçamentos para o meu cliente. E é aqui que está a virada da chave. Já essa primeira solicitação de viabilidade de acesso, você já começa a fazer no mínimo 4K por projeto. Já aqui nesse momento você já começa a ter a viabilidade de toda a documentação que você prepara, que você vai estar preparando todo o processo de viabilidade junto ao órgão, e tudo isso demanda de documentação, demanda de alguns passo a passo que você tem que estar fazendo para que aconteça a emissão do atestado de viabilidade. E aí você já começa a passar o orçamento para o teu futuro cliente. Primeiro orçamento é de fazer essa solicitação, e o segundo orçamento, quando vem a viabilidade, que efetivamente você começa a elaboração dos projetos. Por que eu adotei isso aqui no escritório, no campo de batalha? Eu faço o orçamento completo. Mas essa solicitação é a forma de que o meu cliente, quando ele assina o meu contrato, quando ele assinou o contrato de execução desse trabalho, ele vai ter esses 2 momentos. E nessa solicitação, ele já vai dar uma entrada do meu trabalho, e esse trabalho vai ser desenvolvido antes do projeto. Com qual objetivo principal? Para que você faça esse primeiro trabalho, porque quando esse processo vai para a viabilidade, ele tem um certo período para receber ou para emitir o atestado de viabilidade. Então você já começou a trabalhar para o teu cliente, e quando você faz essa solicitação, você já coloca um orçamento, ou valores para você fazer esse primeiro trabalho. Por isso que você já começa a fazer no mínimo 4K por projeto, ou por trabalho, ou por solicitação. E dando positivo que aquele futuro acesso tem viabilidade, eu coloco aqui a seguinte situação para o meu cliente, que a emissão do atestado, esse valor de solicitação de viabilidade, ele esteja embutido no meu orçamento. Por quê? Porque quando eu faço orçamento de projeto, vai que de repente, já aconteceu comigo, que o fiscal, naquele ponto aonde que eu achava que ia ter viabilidade, ele
acabou alterando uma média de 1 quilômetro sobre aquele ponto, por demandas de movimentação de terra, por demanda de rocha. E o que isso acarretou? Acarretou um custo de projeto a mais, porque nós tivemos que fazer elaboração de marginal, drenagem e outras disciplinas envolvidas dentro dessa marginal. Lembrando sempre que quando você está numa rodovia ou numa tangente, a grande dificuldade que você vai estar trabalhando é a tal da drenagem, aonde que você vai estar colocando os dispositivos de drenagem, aonde que vai ter o seu emissário, de que forma você vai conduzir essa água, toda a liberação, tem os órgãos governamentais que você vai ter que passar, ou você ou algum outro profissional envolvido junto com a elaboração desse projeto. E aí, nesse segundo momento, se incluir mais projetos que não estejam incluídos no orçamento, ele entra como termo aditivo e, logicamente, valores são alterados. Por quê? Porque o teu orçamento inicial ele vai contemplar as principais disciplinas, que de repente, num prolongamento de uma marginal, de repente vai ter que se apresentar projeto de desapropriação, além de projeto ambiental, projeto envolvido na questão se tem rocha, projeto de detonação e assim sucessivamente. Tudo isso no sentido de que, primeiro passo, solicitação de viabilidade de acesso. Segundo, a emissão do atestado. Se aquilo que você previu está dentro da emissão do atestado de viabilidade, contemplando as disciplinas, segue o barco e desenvolva o projeto. Mas, logicamente, que cada etapa dessa tem um período de tempo. Solicitação tem um tempo, que o fiscal vai até em loco, ele vai verificar o quilômetro mais metro e vai fazer a emissão. Feita a emissão, você vai ter um tempo hábil de se fazer a elaboração do projeto. Feito o projeto, você vai estar protocolando o projeto e tem um período de análise desse projeto para retornar para você, seja ele aprovado ou com pendências a ser refeitas, a ser corrigidas. E tudo isso também tem o passo a passo que eu aplico aqui no escritório, que quando nós formos falar sobre orçamento de projeto, que é o motivo da nossa live, 15K+, nós vamos fazer uma live voltada somente para precificação de projeto. Como que é feito, passo a passo, que tipo de jornada você cria, que você faz com que o cliente enxerga valor no teu projeto e nunca a oferta é o seu projeto. Ele vai comprar concepção, ele está comprando suas ideias, ele não está comprando simplesmente projeto, ele está comprando valor e solução lá para a futura empresa dele ou lá para solucionar uma problemática que ele tem lá em loco. Mas dentro dessa solicitação, quero trazer aqui como que é feito isso junto ao órgão fiscalizador. Logicamente, independente aonde que você esteja, ou aonde que a sua rodovia, aonde que está inserido teu futuro acesso, se aquela rodovia é estadual ou federal, tem um órgão fiscalizador do teu estado. Geralmente, grande maioria, segue os manuais do DENIT. Alguns órgãos estaduais diferem algum detalhezinho com relação ao DENIT, mas a grande maioria
tem como norte os manuais do DENIT para elaboração de solicitação de viabilidade do teu empreendimento, lá o teu acesso, rótula, ciclovia, algum projeto viário lá inserido naquela rodovia. Grande parte dos órgãos estaduais tem como premissa seguir o DENIT. Diferença pouca com relação a alguns procedimentos, mas grande maioria segue o passo a passo que o DENIT coloca. Dessa forma, eu quero trazer para vocês o que o DENIT solicita e que é muito próximo aonde você está. Se você tem hoje uma rodovia federal, esse é o passo a passo. Se é um estadual, pouca diferença acontece, porque muitas vezes você entra no portal do teu estado, do órgão que fiscaliza aquela rodovia, com certeza ali tem a solicitação de uso de faixa de domínio, a solicitação, e ali vem todo o passo a passo que você tem que fazer. Muitas vezes acontece que você faz tudo de forma digital e vai inserindo a documentação, que é desde documentação de pessoa física, no caso se é proprietário, é pessoa física, pessoa jurídica, e também um pequeno croquis, onde você insere também pro fiscal quando está recebendo a tua solicitação, ele mais ou menos tem uma ideia da onde que está inserido o teu futuro acesso. Então, dessa forma, eu vou estar colocando aqui uma parte do DENIT, onde o DENIT coloca alguns pontos que tem que ser observado com relação à solicitação de viabilidade. Esse é o pilar número 1, e isso é importante que você esteja ciente que aqui você já começa a dar início ao trabalho do projeto, fazer no mínimo 15K mais. Então vamos lá. Só um minutinho. Vamos ver aqui de forma ao vivo mesmo. Ver se eu consigo aqui abrir. Estou abrindo. Só mais um minutinho. Então vamos lá. Então tá aqui. Solicitação de uso de faixa de domínio. Estamos aqui Ministério da Infraestrutura, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, Coordenação Geral de Operação Rodoviária. Aqui está uma solicitação de uso de faixa de domínio. Então aqui é padrão, tá, ao senhor. Geralmente o superintendente regional do estado onde que você está. Geralmente você consegue isso aqui na internet, tá? Você vai ver quem que é o superintendente regional daquela rodovia, endereço, cidade, o estado, o interessado, quem que é, se é empresa, se é pessoa física, empresários individuais, associações, o endereço dele, tá? Nome da empresa, cidade, estado onde que está inserido, o CNPJ, o CPF, o número, e aqui, logicamente, vem requerer análise de viabilidade técnica, implantação ou regularização. Tem essas duas situações. Aqui nós estamos nessa live falando somente de implantação, do absolutamente zero,
E também tem a situação de regularização, que é tema das próximas lives. E o tipo de intervenção, tá? Anexando para tanto a documentação necessária conforme sistemático para aprovação de tal solicitação ao DENIT. Como falei anteriormente, essa varia muito com relação ao estado que você está inserido, tá? Mas segue na realidade, em vez de DENIT, você vai colocar lá qual que é o órgão que está inserido, se é estadual, tá? Localização, rodovia, o trecho que você está inserido ali, tá? Quilômetro mais metro e o lado que está. E aqui eu vou deixar aqui só uma pequena observação, que aonde que você vai na rodovia, geralmente tem rodovia que tem os marcos, o quilômetro, tá? Demarcação do quilômetro. E ali você consegue pegar o quilômetro e quilômetro mais metro aproximado, tá? Porque tudo isso aqui será motivo do fiscal daquela rodovia estar verificando, e se precisar alterar o quilômetro mais metro, ele vai alterar. Logicamente, você não vai colocar qualquer quilômetro, o mais próximo possível daquilo que você está se imaginando que é um ponto que tem visibilidade. Lembrando que durante a nossa live eu vou estar trazendo por que você deve saber o que é distância de visibilidade, por que a distância de visibilidade é em função da classe da rodovia, da velocidade da rodovia, de que forma você tem esses dados, o que é distância de visibilidade, o que é classe da rodovia. Tudo isso durante essa série de live eu vou estar trazendo porque você tem que saber isso e a importância disso. A finalidade da intervenção, se é comercial, se é público, se é privado, tipo de propriedade ou atividade, data de início da operação, logicamente quando finalizar o projeto e a execução, e logicamente aqui para a solicitação de regularização e implantação de acesso também deverá ser informado a quantidade de veículo hora esperado. E aqui faço uma ressalva que quando é interseção em nível, quando você tem uma rodovia principal e uma secundária, isso aqui advém de um prévio estudo de trafegabilidade, tá? Isso aqui também tem que ser repensado quando você for estar trabalhando. Se você vai estar com particular ou pessoa física, isso aqui você tira uma estimativa lá em loco. Quando você está lá, por exemplo, fazendo um futuro acesso de um posto de combustível, você vai ter uma ideia aproximadamente com relação ao proprietário, qual que é a ideia dele, o que ele espera de clientes que vão adentrar, se é uma indústria, mais ou menos isso aqui você já tira ali bem tranquilamente. Caminhões, ônibus e automóveis. E logicamente o horário de funcionamento daquele teu futuro acesso. Aproximadamente uma área de construção, logicamente que é muito aproximado, não é ainda o projeto definitivo, você simplesmente está fazendo uma solicitação. E área do terreno, aonde você vai estar mais ou menos inserido tua futura concepção de projeto. Logicamente que aqui se finaliza. Se você tem alguma observação, você colocar aqui, por exemplo, sentido de que estrutura existe, qual a finalidade daquele teu acesso, o que mais ou menos de intervenção que você acredita
que vai estar acontecendo ali, se tem alguma supressão que você está imaginando, se tem ou não. Logicamente, quando eu falo de você estar se imaginando, no sentido que você já ou você fez uma visita técnica lá em loco com o cliente, ou você deu uma olhada em Google Maps, você tem uma ideia do que está acontecendo ali. Logicamente que isso aqui é para o fiscal lá, que ele talvez não tenha uma noção do quilômetro mais metro efetivamente ali. A partir do momento que você já deu essa característica, ele próprio ele já vai ter uma ideia, pós-análise desse primeiro documento, ele já tem uma ideia do que vai acontecer lá em loco. Ele já vai ter uma ideia do que há de necessidade da concepção daquilo que vai encontrar viabilidade técnica. Logicamente a data, o local e data e a assinatura. Isso aqui é um dos principais checklists para a solicitação da faixa de domínio, que é a solicitação da viabilidade técnica naquele quilômetro mais metro que você está se imaginando que vai ter viabilidade. Mas isso é o passo a passo. Esse é o marco 1 e é o pilar número 1. Agora nós vamos dar mais continuidade do checklist sobre a questão da documentação, que logicamente para você fazer essa solicitação você vai ter que anexar toda a documentação que ele vai estar exigindo para ti, para você anexar junto. Então aqui só para a gente concluir essa solicitação aqui, ele dá aqui algumas instruções, que são 8 instruções. Esse deve ser anexado à solicitação o croquis da situação. Você, geralmente, você faz um croquis não muito específico sobre o que você viu lá em loco, o que você vai estar colocando, da maneira que o fiscal entenda mais ou menos qual que é a área que está abrangendo todo aquele quilômetro mais metro. Tá? E aí, claro que nós vamos estar falando basicamente desse croquis aqui, são tema de futuras lives sobre como desenvolver esse croquis de forma que seja assim não muito elaborado, para que seja aceitável pelo fiscal daquela rodovia onde que está inserido o teu futuro acesso. Então nós temos isso aqui. Vamos ver. O checklist é uma das coisas importantes, que toda a documentação que você faz é de maneira digital e você anexa junto ao processo. Geralmente esse anexo é feito de forma digital junto ao portal. Você pode fazer aonde que você está na tua região, se tem um escritório do DENIT ou um escritório do órgão estadual, você leva até o escritório e você faz o teu protocolo. Mas geralmente é feito tudo via internet, através de um protocolo. Aqui no estado do Paraná, nós temos o e-protocolo, que chama, e esse e-protocolo a gente coloca tudo ali. Então não há necessidade de levar fisicamente até um escritório, tanto do DENIT como no estadual. Então hoje nós falamos do marco 1 e do pilar 1. E no final desses 7 pilares, tu já vai ter uma ideia
de como já iniciar o projeto 15K+. E como eu falei na primeira live, marco zero é muito mais que 15K. Por isso que é 15K+, porque depende da análise lá e logo, esses valores é muito mais. Porque demanda de alguns projetos, demanda do trabalho, e tudo isso nós vamos estar na série de live, nós vamos estar falando sobre precificação. Qual que é o valor, qual que é a oferta, o que é a oferta. Não é o projeto. Não pode ser o projeto. Valor que o cliente cria junto a você uma jornada, e essa jornada faz com que você bate o martelo e assina o contrato do tão sonhado projeto 15K+. Tá bom? Quinta-feira nós temos de novo às 20 horas, novamente mais uma live. Vamos falar do segundo pilar, que é muito importante. É ali que começa toda a nossa jornada. É a hora que o fiscal vai chancelar, vai dar ok, aquele quilômetro mais metro. E tudo isso a gente vai estar trazendo para você de uma forma com que você possa estar aplicando no teu escritório e você possa estar prosperando através de projeto de interseção em nível. Obrigado por você estar comigo até esse momento, obrigado pela tua audiência, e quinta-feira às 20 horas vamos falar do pilar número 2 e uma excepcional noite para você, e que amanhã seja um dia de muito trabalho, de muita energia boa, para que nós possamos prosperar e, mais do que nunca, fazer a diferença no nosso dia a dia. Valeu? Até mais!